Fala amigos, fala meus amigos, meus queridos, tudo bem? Como vão vocês? Eu estou aqui para mais uma aula de geografia e nessa aula de geografia física nós vamos trabalhar sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Bom, o objetivo dessa aula é compreender as características dos principais domínios morfoclimáticos brasileiros, que são 6. Na verdade, os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, o relevo, o clima e a vegetação. Nós trabalhamos em sala de aula, nas aulas de geografia, separadamente. Tanto o relevo, que aqui no Brasil são planaltos, planícies e depressões, os tipos climáticos, que são muito variados, haja vista que o Brasil é um país de dimensão continental, e os biomas, a paisagem biogeográfica. Então, esses elementos da natureza, eles se interrelacionam, eles interagem, formando uma unidade paisagística. Bom, nós temos aqui o domínio amazônico, que fica no norte do Brasil, pegando toda aquela região norte, o Amazonas, Pará, Amapá, parte de Roraima, Acre, Rondônia, parte de Mato Grosso. Nessa parte verde aqui nós temos o domínio do Cerrado, que pega aqui toda a região centro-oeste, parte de Tocantins, parte do Nordeste, parte de Minas Gerais, Nós temos aqui o domínio da Caatinga, que pega todo o sertão nordestino, passando ali pelaquela região conhecida como Polígono da Seca. O domínio de mares e morros, aqui representado na cor lilás, onde o bioma principal é a Mata Atlântica, a quase extinta Mata Atlântica, se estendendo aí por todo o litoral, Essa região aqui de um laranjado mais escuro, quase vermelho, A região do domínio das matas de araucária, que tem aí o pinheiro do Paraná, como árvore símbolo, araucária, E nessa região aqui, onde o bioma principal são os pampas gaúchos, regiões das coxilhas, nessa região de clima subtropical, nós temos aí o domínio das pradarias. E vocês podem observar que entre um domínio e outro, nós temos uma faixa amarela. Essa faixa amarela são as áreas de transição. Bom, aqui no Brasil, quem elaborou esse conceito de domínios morfoclimáticos foi o geógrafo Aziz Absaber. Bom, para ele, o Brasil possui 6 grandes domínios morfoclimáticos com características exclusivas. Na região de faixa de transição, nós temos outros biomas, como o Pantanal, como a mata de cocais, regiões complexas como o agreste nordestino. Vamos começar falando sobre o domínio equatorial amazônico. Só lembrando, que essa videoaula ela é bastante sintética. Eu não vou me aprofundar muito, até porque num outro momento nós vamos estudar sobre relevo, sobre biomas, sobre tipos climáticos, não é verdade? Bom, o domínio equatorial amazônico está situado na região norte do Brasil, é formado em sua maior parte por terras baixas, predominando o processo de sedimentação, ou seja, na região amazônica o predomínio é de planícies. O processo de sedimentação é muito intenso, com destaque para a planície amazônica, com clima e floresta equatorial. O clima equatorial, isso quer dizer o quê? É quente e úmido, chove pra caramba, Chega a chover 4.000 milímetros ao ano, cerca de 8 meses de chuva intensa, muito quente, com temperatura que fica na casa dos 27 graus. A floresta é a floresta amazônica, é o principal bioma. É uma floresta heterogênea, que tem vegetação higrófila, muito adaptada à água, vegetação latifoliada, ou seja, de árvores de grande porte, com folhas grandes e largas, vegetação perene, durante o ano todo a vegetação é verde. Enfim, essa é a característica do bioma amazônico, que tem as suas subdivisões, a mata de igapó, que é sempre alagada com predomínio de vegetação higrófila. Você tem a vegetação de várzea, que em determinada época do ano a vegetação é inundada, a campinarana, um predomínio de campos, e a mata de terra firme. Domínio dos cerrados, localizado na porção central do território brasileiro. Há um predomínio de chapadões com vegetação predominante de cerrado. Bom, o bioma predominante é o cerrado, mas é importante a gente lembrar que o cerrado ele tem vários estratos.
que vai desde campos, né, campos limpos, campos sujos, até o domínio florestado. As regiões de encostas de morro, mata ciliar, mata de galeria, predominam árvores muito densas, de grande porte, muito unidas, muito próximas umas das outras, né? E que as árvores chegam facilmente aí a 20, 25 até 30 metros de altura. Mas o grande predomínio do cerrado, o que mais destaca o cerrado, é o que está sendo mostrado aqui nessa imagem, pessoal, tá? São as árvores de pequeno porte, com galhos e troncos retorcidos. O clima predominante nessa região é o clima tropical típico ou tropical continental. Nesse tipo de clima, nós temos aí 2 estações do ano bem definidas. 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem. O relevo, né, é predominante de planalto com algumas depressões. Né? No planalto, o predomínio são de chapadas, de chapadões, em algumas regiões com serras. Né? O destaque aí para a Chapada dos Guimarães, para a Serra de São Vicente, para a Serra das Araras, para a Depressão do Araguaia, a Depressão Cuiabana. Né? Essas são as formas de relevo predominantes na região do domínio dos cerrados. Domínio dos mares de morro. Situa-se na zona costeira atlântica brasileira, onde predomina o relevo de mares de morros, ou seja, o relevo predominante é de planalto, relevo relativamente elevado, entre 200 e 800 metros de altitude, né? Alguns chapadões florestados, com destaque para esse estilo mamelocado, esse estilo ondulado em formato de meia laranja que vocês estão vendo na imagem. E o bioma principal é a Mata Atlântica, a quase extinta Mata Atlântica, que teve 93% da sua área original desmatada, né, pelo processo de colonização. O clima principal, o clima predominante na região do domínio de mares morros é o tropical úmido ou tropical oceânico, porque o clima ele é influenciado pela umidade que vem do Oceano Atlântico. Domínio das Caatingas. Localiza-se no Nordeste brasileiro, aquela região do sertão nordestino, que também é conhecido como região do Polígono da Seca. Então, só para deixar bastante claro, Polígono da Seca é um conjunto de pouco mais de 1.300 municípios que sofrem com a escassez de água. Então, tem um projeto do governo federal de ajuda a esses municípios por causa da escassez de água na região, né? É caracterizada por depressões interplanálticas semiáridas. Você tem ali a leste o Planalto da Borborema, você tem a depressão sertaneja na região do Nordeste, e essa região, as depressões é o que mais predominam. E para a gente deixar um pouco mais fácil também de entender, né, o bioma é a própria Caatinga. Como vocês podem ver na imagem, né, a presença aqui do mandacaru, a presença do xique-xique, enfim, né, é um tipo de vegetação cactácea, xerófitas, né, xerófilas, essa vegetação toda verde, coberta de espinhos, adaptada à escassez de água, com folhas modificadas na forma de espinhos. Né. O clima predominante é o semiárido. O semiárido apresenta aí uma escassez de chuva absurda, chove aí o quê? De 300 a 700 milímetros no ano. Domínio das araucárias. Encontra-se no sul do Brasil, né, com destaque ali para o Paraná, né, regiões ali de planaltos, regiões ali que vai de 500 a 1.200 metros de altitude. Tem uma árvore símbolo, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? É o pinheiro do Paraná ou a araucária. Mas além dessa árvore símbolo, tem outras que também se destacam, né? A erva mate, a canela. O bioma principal é a mata de araucária. E o tipo de relevo predominante é o relevo de planalto. Planalto suavemente ondulado, né? Com formações de vales, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? O clima predominante é o clima subtropical. O clima subtropical, pessoal, é aquele que tem as 4 estações do ano muito bem definidas. Durante o inverno, a temperatura cai muito, podendo chegar facilmente aí, ó, na casa dos 5 graus, 7 graus. Né? Em alguns lugares chega próximo a 0 graus. Mas durante o verão,
as temperaturas ficam aí na casa dos 28, 30 graus, talvez até mais, né? Então, tem as 4 estações do ano muito bem definidas. Domínio das pradarias, também conhecido como domínio das coxilhas. Relevo com suaves ondulações, né? Situa-se no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, com predominância da formação dos pampas e das pradarias. Então, os pampas gaúchos é o bioma principal. Se estende aí pelo Uruguai, pela Argentina, né? Não é só específico do Brasil, né? Ele pega outras fronteiras políticas. O relevo principal, obviamente, né, é o relevo de planície. E o relevo de planície com grande inserção de sedimentos. Então, é praticamente plano, né, em alguns locais com pequenas ondulações, com suaves ondulações, e o predomínio de campos. Né? É raro você ver muitas árvores. Você vê árvores mais ocasionais, como estão vendo aqui. Normalmente a imagem é assim, ó, de campos. São mais de 400 tipos de capins diferentes. A atividade agrícola principal é a criação de gado. A criação de gado extensivo. O tipo de clima principal nessa região é o clima subtropical. No Brasil, tá? Subtropical, aquele que tem as 4 estações do ano muito bem definidas. Né? Ok, pessoal. Agora vamos falar das faixas de transição. Entre os 6 domínios morfoclimáticos existem as faixas de transição. Nessas faixas são encontradas características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Algumas muito conhecidas são o Pantanal, o Agreste e a Mata de Cocais. Nós temos aqui, ó, a Mata de Cocais entre o Maranhão e o Piauí, né, com predominância de coqueiros, como o babaçu, como a carnaúba, né, como a juçara. São tipos de coqueiros que têm um benefício econômico muito grande, né? Essa região aqui que está sendo apresentada pela letra B é o Agreste, que é aquela faixa de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga, e aqui o grande complexo do Pantanal. O Pantanal mato-grossense, nós sabemos, tem características de cerrado, de caatinga, de floresta amazônica, algumas características do próprio cerrado mesmo, né? É uma planície inundável, mas também é um bioma. Bom, pessoal, é isso aí, né? Foi uma aula mega rápida, mas deu para a gente entender o que são os domínios morfoclimáticos. Então, domínio morfoclimático é bom não confundir com biomas, porque quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, nós estamos falando dessa interação entre o relevo, o clima e a vegetação. Tá? O bioma é só a vegetação, ok? Espero que vocês tenham curtido a aula, né? Vamos estudar, o Enem está próximo, né? Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu!